Até o final desta semana, todos os 50 estados americanos vão experimentar já algum tipo de normalidade. A diferença entre as regiões é o grau de reabertura dos seus comércios. A exemplo aqui de Nova York, o maior estado da federação, ainda vai continuar com 50% do seu território fechado, porque o governador Andrew Cuomo ainda espera um pouco mais a queda de mortalidade causada pela Covid-19. Agora, quando a gente olha para o todo, para os outros 49 estados americanos, então, o comércio já começa a respirar um pouco mais aliviado porque aumentou o volume de vendas de mais pessoas frequentando seus estabelecimentos. Olhando um pouco mais para trás, durante os últimos 3 meses, aí o auge da pandemia e do fechamento aqui dos Estados Unidos, nem todo mundo teve prejuízos não. Tem uma máxima aqui na economia que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenços de papel. Aconteceu com o Walmart, que é a maior rede varejista aqui nos Estados Unidos, que nessa terça-feira anunciou seus números dos últimos 3 meses. E olha, houve um crescimento de 10% nas vendas. Aliás, o Walmart destrinchou essa evolução aí do seu comércio no último trimestre e apontou o seguinte, que cada consumidor passou a gastar 16,5% a mais na sua rede varejista e fez com que o faturamento do Walmart no último trimestre subisse 8,6%, fazendo com que a empresa fechasse o caixa desse primeiro quarter, como é chamado aqui nos Estados Unidos, com um valor de 134 bilhões e 600 milhões de dólares em caixa. Agora, para a gente entender esse aumento no faturamento do Walmart, que é um ótimo termômetro, né? Estamos falando de novo aí da maior rede varejista aqui nos Estados Unidos, é porque é reflexo de mais pessoas que também consumiram pela internet. O grande aumento do Walmart foi no comércio eletrônico e principalmente porque as concorrentes do Walmart, principalmente as cadeias de menor tamanho, fecharam as suas lojas, demitiram funcionários e não conseguiram atender muito bem a sua clientela, que preferiu gastar então no Walmart. A gente também sente aí uma diferença entre quem conseguiu sobreviver à pandemia e aqueles que fecharam as portas por causa das quarentenas. Mais um capítulo importante do noticiário econômico desta semana aqui nos Estados Unidos é o debate no Congresso americano sobre um terceiro pacote de estímulos que já está na casa dos 3 trilhões de dólares. O texto já passou pela Câmara Baixa, que aí no Brasil nós chamaríamos de a Câmara dos Deputados, mas a lei está encontrando uma enorme resistência na Câmara Alta, no Senado. O Senado aqui nos Estados Unidos é controlado pelos republicanos, alinhados ao presidente Donald Trump, e a discussão no Senado é a seguinte: será que é o momento de colocarmos mais dinheiro na economia? Porque os 2 primeiros pacotes, que somam outros 3 trilhões de dólares, ainda não fizeram a economia dos Estados Unidos alavancar. Então é essa tese que está sendo discutida no Senado, com alguns senadores republicanos dizendo, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar uma reação primeiro desses primeiros 3 trilhões para a gente colocar mais outros 3 trilhões na economia. E para a gente terminar aqui o nosso giro econômico por Wall Street dessa terça-feira, os dados do desemprego que foram atualizados agora esta semana continuam altíssimos, obviamente, na casa dos 14,7% de desempregados, e esse dado se torna ainda mais abissal se a gente olhar para dezembro do ano passado, quando o ano encerrou com 3,5% de desemprego, uma das taxas historicamente baixas aqui dos Estados Unidos. E em menos de 6 meses, a gente vê que esse número subiu mais do que 4 vezes. Agora, os números do desemprego aqui ficam ainda piores nos Estados Unidos se a gente destrincha esses 14,7% de taxa de desocupação. O desemprego é maior entre jovens até 19 anos, que estão 40% deles desempregados. E aqueles que têm até 24 anos, 26% desempregados. Isso tem um enorme choque na economia, porque essa é uma massa que consome muito, principalmente eletrônicos, produtos mais supérfluos. Então, essa faixa de idade não trabalhando também impacta na economia. Agora, a gente pode ter um outro problema, não a curto prazo, não imediato, mas a médio prazo, porque, teoricamente, esses jovens vão demorar muito para entrar no mercado de trabalho. Isso deve gerar um escalonamento do desemprego, empurrando, então, essa taxa de desocupação que vai ficando cada vez maior entre os mais jovens. Eu sou o Marcelo Favalli, esse aqui é o Direto de Wall Street e você está no CNN Business.